Uniclac. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta para os nossos estudos sobre a responsabilidade civil. Na última aula, primeira deste novo estudo, falamos sobre a introdução à responsabilidade, tratando do conceito, da origem histórica, da diferença entre débito e responsabilidade, também das situações de responsabilidade sem débito, bem como das situações de débito sem responsabilidade, estas últimas chamadas obrigações naturais. Pois bem, agora nós seguimos para a segunda parte, a segunda aula, em que estudaremos a classificação ou as classificações de responsabilidade. Acredito que do encontro anterior você conseguiu compreender que a responsabilidade civil faz parte do cotidiano social. É certo dizer que os vínculos obrigacionais são os vetores da sociedade. Sim, sim. Porque se eu imagino a ideia de divisão de trabalho, é através do meu trabalho que adquiro renda ali suficiente para comprar, para adquirir aquilo que eu não sei ou simplesmente não quero fazer, obtendo assim mais conforto, lazer, e dessa forma nós vamos assumindo diversas relações obrigacionais cotidianamente. A obrigação é o vetor da sociedade. E se eu reconheço que do inadimplemento obrigacional surge a responsabilidade também faz parte do dia a dia social. Só que a responsabilidade, geralmente não, sempre, está relacionada a uma situação de conflito. Sim, de conflito, porque, como dever sucessivo, a responsabilidade ela surge quando um dever originário é descumprido. É a consequência do inadimplemento. Então, a responsabilidade ela surge num contexto de conflito, de situações tormentosas. E reconhecendo os diferentes cenários em que o indivíduo responde pela violação de um dever jurídico, é que, tanto na legislação quanto na doutrina e jurisprudência, encontramos variadas classificações de responsabilidade, levando em consideração a natureza do ato que ensejou a responsabilidade, as possíveis consequências jurídicas, a presença do elemento culpa e assim sucessivamente. Várias espécies de responsabilidade. E nós precisamos saber distingui-las. De modo que a primeira classificação que nos interessa é a que divide a responsabilidade em criminal e responsabilidade civil. A nossa matéria é direito civil, sim, mas nós precisamos fazer a distinção entre responsabilidade criminal e responsabilidade civil. Precisamos. Pelo seguinte, primeiro, porque historicamente não havia uma divisão. A responsabilidade ela sempre esteve relacionada à ideia de pena. Pena pelo cometimento de um ato ilícito criminal. Lá na origem, no direito romano, a ideia de responsabilidade estava relacionada à consequência do cometimento de um crime. Portanto, pena. E, em dado momento, começaram a perceber que
poderiam também penalizar atos não criminosos. E assim surgiu a Lex Aquilia. Lex Aquilia, que possibilitava a penalização, o sancionamento de atos que não eram criminosos. E nesse cenário, nós temos a origem desta, que foi a primeira classificação. Responsabilidade criminal e responsabilidade civil. Não se confundem de maneira alguma. Até porque a responsabilidade criminal, ela está diretamente relacionada à punição. A responsabilidade criminal é um instrumento de punição por atos que atingem a ordem social. Lá no direito penal, a responsabilidade serve para punir em razão do cometimento de um crime, portanto, para punir um ato que ofende a ordem social. Já a responsabilidade civil, o objetivo não é punir, o objetivo é restaurar, é reparar. A responsabilidade civil é, pois, uma forma de restaurar, de reparar um dano causado no contexto de uma relação particular. Por isso que a responsabilidade civil, ela está diretamente relacionada a quê? À indenização. A indenização. Sim. Responsabilidade criminal, não. Responsabilidade criminal é pena. São duas espécies. E duas espécies, como disse, autônomas. Duas espécies distintas e autônomas. A responsabilidade civil, ela é independente da responsabilidade criminal. Tanto é assim que é plenamente possível, e isso acontece muito, um ato deflagra responsabilidade civil e não criminal. Também é possível que um ato enseje responsabilidade criminal e não civil. As disciplinas são autônomas, os institutos são independentes. É possível ter responsabilidade civil sem criminal, é possível ter responsabilidade criminal sem ter responsabilidade civil, mas talvez a grande marca dessa independência, ela apareça quando eu consigo entender que, por um mesmo ato, o indivíduo pode ser responsabilizado tanto civilmente quanto criminalmente. Sim. Provavelmente você já ouviu falar da vedação do bis in idem. Ou seja, ninguém poderia ser penalizado duas ou mais vezes pelo mesmo ato. Bis in idem. Eu sou preso aqui, aí depois eu sou preso de novo pelo mesmo ato. Você não pode. Não pode. Sou obrigado a indenizar aqui, e dias mais tarde tem uma ação indenizatória proposta contra mim e eu sou condenado de novo. Bis in idem. Bis in idem. Só que um mesmo ato pode ensejar tanto responsabilidade civil quanto responsabilidade criminal, e nós não falaremos em bis in idem. Por quê? Porque os institutos são autônomos e protegem bens jurídicos distintos. Então, você imagina a situação de um sujeito que, embriagado, portanto, agindo de forma imprudente, assume o volante de um automóvel e causa um acidente. Em razão desse acidente, outras pessoas sofrem
danos materiais, talvez até danos morais, e por conta desse ato ilícito, o sujeito que embriagado assumiu o carro e causou dano a outrem, será responsabilizado civilmente. Sim, será responsabilizado civilmente e terá que pagar a indenização por danos materiais, por danos morais. Mas o problema é que não parou por aí. Ele, embriagado, assumiu o carro, causou o acidente. Em razão desse acidente, algumas pessoas ficaram gravemente feridas. Ouvi dizer até que houve morte. Se de fato isso aconteceu, tal sujeito será responsabilizado civilmente, sendo obrigado a pagar a indenização, mas também será responsabilizado criminalmente. Pela lesão corporal, pelo homicídio. Na responsabilidade civil, ele terá que reparar o dano causado. Na responsabilidade criminal, ele será punido. Será punido pelo crime que cometeu. Observe, pois, que, de fato, responsabilidade civil e responsabilidade criminal, de maneira alguma, se confundem. São institutos distintos e absolutamente independentes. Mas, professor, se assim é, e o senhor é professor de Direito Civil, por que estás falando sobre responsabilidade criminal? Simples, meus caros. A razão de falarmos superficialmente sobre a responsabilidade criminal nesse momento é porque, embora as matérias sejam distintas, autônomas, independentes, a responsabilidade criminal ela pode influenciar na responsabilidade civil. Muito embora essas espécies sejam distintas, autônomas, eu disse independentes, e comprovamos essa independência. O legislador reconhece algumas influências que a responsabilidade civil sofre por conta da responsabilização criminal do sujeito pelo mesmo ato. E esses efeitos nós vamos encontrar espalhados pelo Código, a começar lá no artigo 200, que traz a sentença, que traz a responsabilização criminal como influente no prazo prescricional para a responsabilização civil. Se não, vejamos, artigo 200, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição civil antes da respectiva sentença definitiva. Se o mesmo ato pode ensejar responsabilidade criminal e responsabilidade civil, o caso desse sujeito que, embriagado, atropelou, causou acidente, matou algumas pessoas, enquanto estiver em curso a demanda criminal e até que lá no direito penal tenhamos a prolação de uma sentença definitiva, nós não falaremos em prescrição civil. É óbvio que eu não posso esperar que alguém possa ser responsabilizado por um ato que cometeu a qualquer momento, ad eterno. Imagina eu ser responsabilizado por um ato que eu cometi 20 anos atrás. Me parece evidente que a responsabilidade civil pode se esvair no tempo. Não é o que acontece quando a dívida prescreve? Eu continuo devedor, mas a responsabilidade desaparece? Pois bem,
O que o artigo 200 está me dizendo é que se o mesmo ato enseja responsabilidade criminal e responsabilidade civil, não falaremos em prescrição no âmbito civil enquanto não houver uma sentença definitiva criminal. Não correrá um dia sequer. Portanto, eu estou diante de uma causa impeditiva. Uma causa impeditiva da prescrição civil. Feito? Ótimo. Essa é a primeira influência. Primeira influência direta da responsabilidade criminal no âmbito da responsabilidade civil. Mas existe mais. Artigo 935 do Código Civil. Observe, a responsabilidade civil é independente. A responsabilidade civil é independente da responsabilidade criminal. A responsabilidade civil é independente da responsabilidade criminal. Só que não se pode questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. A responsabilidade civil é independente da criminal. Só que enquanto pender a ação criminal não corre prescrição civil, e outra coisa, quando for concluída a ação criminal e lá no juízo criminal definir materialidade e autoria, esses temas não podem ser rediscutidos no juízo civil. Então, se lá no direito criminal o sujeito foi condenado pelo ato ilícito, não tem como mais questionar aqui no direito civil que ele não cometeu o ato. Não tem mais como. Ele cometeu, eu tenho uma decisão criminal nesse sentido. Se lá no direito criminal ficou decidido que quem cometeu o ilícito foi o João, não tem mais como aqui no direito civil falar que o João não foi o autor. Então, se por sentença criminal eu tenho definição de materialidade e autoria, aqui no juízo civil não tem como mais discutir isso. Nós ficaremos praticamente a discutir apenas o quantum indenizatório, porque o ilícito cometeu, o ilícito foi cometido, e quem cometeu foi o réu dessa ação civil, porque assim me diz uma sentença criminal. Agora a gente tem que definir quanto, né? Quanto que ele vai pagar de indenização. Ok? Mais uma vez, a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Perfeito? Ok. Tem mais. Artigo 515 do Código de Processo Civil. Olha só que curioso, hein? Artigo 515 do Código de Processo Civil são títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos nesse título. A sentença penal condenatória transitada em julgado. A sentença penal condenatória transitada em julgado é título executivo cível. É título executivo cível. Ou seja, eu vou direto para a execução. Não preciso mais de um processo de conhecimento, porque a sentença condenatória já me trouxe a certeza do direito do autor. A sentença penal condenatória, aqui no direito civil, é capaz de me informar que o direito do autor é certo e exigível. A gente vai precisar liquidar, sim, mas é certo e exigível. Por isso que o legislador processualista civil me diz que a sentença penal condenatória é um título executivo civil. Mas vamos além. Vamos lá
na legislação penal. Código Penal, artigo 91. São efeitos da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. A condenação penal torna certa a responsabilidade civil, a obrigação de indenizar o dano decorrente do ato criminoso. Código de Processo Penal, artigo 63. Transitada em julgada a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo cível para o efeito de reparação do dano. O ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Mais uma vez, a sentença condenatória transitada em julgado é título executivo civil. De fato, responsabilidade civil e criminal são autônomas, mas a responsabilidade criminal influencia diretamente na área civil, no contexto civil, diretamente. Veja só esse julgado que eu separei aqui para a nossa reflexão, confirmando tudo isso. Apelação civil, responsabilidade civil, ação de indenização por danos materiais e morais, agressão física, lesões corporais graves, condenação criminal, trânsito em julgado, valor da indenização, manutenção. 1. Havendo sentença penal condenatória transitada em julgado, condenando a parte requerida crime de lesão corporal, não se deve mais tratar a discussão na seara civil acerca da autoria e da existência do fato, bem como da culpabilidade do agente causador do dano, sendo certa a obrigação de reparar os danos decorrentes do ilícito. Se o sujeito foi condenado no direito criminal, então é certa a obrigação dele de reparar. Exegese do artigo 1525 do Código Civil de 16, artigo 91, inciso 1º do Código Penal, artigo 63 do Código de Processo Penal, artigo 548, inciso 2º do Código de Processo Civil. Tá? Código Civil e Código de Processo antigos, mas serve para a nossa reflexão. E aí, veja, o ponto 2, quanto um indenizatório mantido conforme fixada no primeiro grau, R$20 mil, uma vez que tal valor se encontra de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os precedentes da corte. O indivíduo foi condenado criminalmente. Então, se você foi condenado criminalmente, então é certa a sua obrigação de reparar o dano causado. Portanto, é certa a sua responsabilidade civil pelo dano, pelo prejuízo que foi causado. A despeito dessa interação, quais são as principais diferenças entre a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal? Primeira diferença, quanto à natureza da norma violada. No âmbito criminal, a responsabilidade decorre da ofensa a uma norma de ordem pública. O bem jurídico tutelado é a ordem social. Quando o sujeito comete um crime, ele ofende a ordem social. Já no contexto da responsabilidade civil, ela decorre de uma lesão a interesse privado. A responsabilidade civil decorre da ofensa a uma norma de ordem privada. Por isso é que aqui a gente fala em reparação de danos. Outra diferença, com relação à natureza da responsabilidade. A responsabilidade criminal tem natureza pessoal. Portanto, o autor do crime, ele responde pessoalmente. Ele vai suportar uma pena restritiva de direito, uma pena privativa de liberdade, uma pena de multa, responderá pessoalmente. A responsabilidade civil, por sua vez, tem natureza
patrimonial, natureza real. O indivíduo não responde com o próprio corpo pelo inadimplemento de uma obrigação, pelos danos que causou em razão de um ato ilícito civil. Ele não responde com o próprio corpo. Ele não vai suportar uma pena. Ele responde com o patrimônio. Eu disse anteriormente, o patrimônio do devedor garante o adimplemento, por conta desse dever sucessivo, que é o da responsabilidade. Outra diferença, a responsabilidade penal é intransferível. Intransferível. Meu pai ele não vai ser preso por um crime que eu cometi. Não vai. A responsabilidade criminal é, pois, personalíssima. Só o autor do ilícito pode responder. Ninguém pode responder pelo crime cometido por outro. O sujeito vai preso no meu lugar. Não, não vai. Agora, no contexto civil, embora a regra também seja da responsabilidade por atos próprios, no âmbito civil existe, e nós veremos adiante, a figura da responsabilidade por ato de terceiros, a figura da responsabilidade pelo fato da coisa. O Código Civil diz que os pais respondem pelo ilícito cometido pelo filho menor. Não ilícito criminal. Os pais não serão presos porque o filho cometeu um crime, mas os pais serão obrigados a reparar o dano decorrente do ilícito cometido pelo filho. Responsabilidade civil, por ato de terceiro. Ou por fato da coisa. Você tem lá um cachorro da raça Pitbull e ele morde uma criança. Você vai ser responsabilizado civilmente pelos danos que a coisa que te pertence causou a outra. Ok? Mais uma diferença. A responsabilidade penal decorre de um fato previamente previsto na lei. O direito penal ele se caracteriza pela tipicidade. Famosa expressão, não existe crime sem lei anterior que o defina. Se o ato que eu cometi não está previsto expressamente da lei, eu não cometi um crime. Crime eu não cometi, não. Não há crime sem lei anterior que o defina. Agora, no âmbito civil, eu tenho uma cláusula aberta, uma cláusula geral, no artigo 186, que diz que todo aquele que, por ação ou omissão, voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito. Ele não fala, derrubar um muro é ilícito, bater no carro de outro é ilícito, socar uma outra pessoa causando dano estético é um ato ilícito. Não, ele me traz uma cláusula geral. Se você, por uma conduta, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, você cometeu um ato ilícito e vai ser responsabilizado civilmente. Portanto, a responsabilidade civil, ela se caracteriza pela atipicidade. Pela atipicidade. E última diferença entre essas duas espécies. Primeiro, menores de 18 anos não são responsabilizados criminalmente, né? Os menores de 18, eles não sofrem pena. Os menores de 18 não vão receber uma pena de prisão, né? Há quem questione aí a maioridade penal, mas, enfim, não vem ao caso. Os menores de 18 anos, eles suportarão medidas protetivas, socioeducativas, que estão lá no ECA, né? Então, o menor ele não pode ser responsabilizado criminalmente. Civilmente, a regra também é essa. O menor não poderia ser responsabilizado por um ato que ele cometeu. Só que no direito civil existe exceção. No direito civil existe a possibilidade, sim, do menor ser responsabilizado por um ato que ele cometeu. Isso nós vamos encontrar no Código Civil, quando o legislador me diz que
Os pais respondem pelo ato ilícito cometido pelo filho, mas se os pais não tiverem como arcar com essa responsabilidade e o filho tem, então o menor responde. A responsabilidade do menor, nós veremos, ela é subsidiária. No contexto civil, ela é subsidiária. Perfeito. Responsabilidade criminal e responsabilidade civil. Uma segunda classificação que também nos interessa, para a gente fechar esse bloco, que nós vamos ter que dividi-lo em partes, para a gente fechar esse bloco e começar um outro. Responsabilidade contratual e responsabilidade extracontratual. Eu tenho dito, e você vai me ouvir falar demais, que a responsabilidade ela é a consequência do inadimplemento. Então, se alguém comete um ato ilícito, se torna meu devedor. E se esse alguém não reparar voluntariamente, ele será responsabilizado pelo ilícito que cometeu. Só que pode ter um cenário em que o sujeito voluntariamente firmou um contrato comigo. Voluntariamente, o sujeito firmou um contrato comigo, mas não cumpriu com o débito assumido. E ele será responsabilizado também. Portanto, nós temos aqui essas duas espécies, responsabilidade civil extracontratual, responsabilidade civil contratual. Alguns doutrinadores até criticam. Dizem que não haveria muita razão para a gente fazer essa divisão, porque as consequências são praticamente as mesmas. Mas, a despeito das consequências serem praticamente as mesmas, o Código Civil separou a regulamentação da responsabilidade contratual, que nós vamos encontrar no artigo 388 e seguintes, e também artigo 395 e seguintes, e a responsabilidade criminal, que ela decorre do artigo 186 e 187, que me trazem o conceito de ato ilícito, e o artigo 927 e seguintes vai tratar da responsabilidade pelo ato ilícito. Então, o legislador separou. As consequências, de fato, são praticamente as mesmas, mas o legislador separou a regulamentação da responsabilidade contratual e da responsabilidade extracontratual, razão por que falamos sobre essas espécies. Mas chama a sua atenção para um detalhe. A responsabilidade extracontratual também é chamada de responsabilidade aquiliana. Ok? Fica bem esperto com esse detalhe. A responsabilidade extracontratual tem um outro nome, responsabilidade aquiliana. Mas vamos à lei. Olha lá, sobre a responsabilidade contratual. Artigo 389. Não cumprida a obrigação, ora, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Artigo 391. Pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Inadimplemento das obrigações, respondem os bens do devedor. Artigo 395. Responde o devedor pelos prejuízos que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários, segundo os índices oficiais, regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Veja aqui a previsão da responsabilidade extracontratual. E com relação à responsabilidade, ou melhor, veja aqui a previsão da responsabilidade contratual, né? E a responsabilidade extracontratual, aquela que decorre não do inadimplemento de uma obrigação previamente existente, não. Do inadimplemento que decorre do cometimento de um ato ilícito. De um ato ilícito. E o que me diz, ou onde encontro o conceito de ato ilícito, é no artigo 186. Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Nós veremos nas próximas aulas quais são os elementos constitutivos da responsabilidade civil. E esses elementos nós encontramos exatamente aqui. Ó. Aquele que, por ação ou omissão, primeiro elemento, conduta. Violar voluntária, negligência ou imprudência. Violar direito e causar dano a outrem. Segundo elemento, dano. Ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Terceiro elemento, nexo causal. É necessário que esse dano tenha decorrido dessa ação, para que o agente seja, então, responsabilizado. Aqui nós temos o que caracteriza ato ilícito. O artigo 187, entretanto, me traz a possibilidade do ato ilícito não decorrer de uma ação voluntária, negligente, imprudente, que violou direito e causou dano a outrem. Você sabia que você pode cometer ato ilícito pelo exercício de um direito? Sim. O legislador, no artigo 187, me traz a previsão do que a gente chama de ato ilícito por abuso do direito. Ele me diz, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. O legislador, por exemplo, me diz que se alguém invadir o meu terreno, eu posso, pelas minhas próprias forças, retirá-lo de lá. Só que eu tenho que fazer isso de forma imediata e proporcional. Eu tenho o direito de exercer a autotutela. Só que se no exercício da minha autotutela eu exagerar, causando dano a outrem, cometi um ato ilícito. Ato ilícito por abuso de direito. O legislador me diz que é meu direito desistir do contrato em fase de negociações preliminares. Só que a desistência do direito em fase de negociações preliminares pode causar dano. E se isso acontecer, eu cometi um ato ilícito por abuso do direito. E a grande questão, artigo 927, é que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Observe, o legislador separa a regulamentação da responsabilidade contratual e da responsabilidade extracontratual. Ainda que os efeitos sejam praticamente os mesmos, tanto que a doutrina critica, por essa razão nós temos que diferenciá-los. E existem algumas diferenças entre a responsabilidade contratual e extracontratual que eu gostaria de destacar com vocês. Primeira diferença é que na responsabilidade contratual existe uma relação jurídica pré-existente. As partes já se relacionam juridicamente em razão do contrato. Então, você não é uma pessoa que simplesmente me causou dano. Agora, se não. Em dado momento, nós negociamos, foi feita uma proposta, essa proposta foi aceita. Em dado momento, nós celebramos um contrato. Nós celebramos um contrato. E quando você deixou de cumprir a prestação contratual, é que surgiu a responsabilidade. Então, na responsabilidade contratual, existe uma relação jurídica pré-existente, o que não tem no ato ilícito. Nós não nos relacionávamos juridicamente antes. Não. Você bateu no meu carro, me causou um dano, portanto, causou um ato ilícito e agora você responderá. Porque na responsabilidade extracontratual não existe uma relação jurídica anterior. Não. Por quê? Porque ela decorre
do dever geral de não causar dano, do dever genérico de não lesar, do neme nem ledere, lá de Ulpiano, que eu fiz menção na última aula. Outra diferença entre responsabilidade contratual e extracontratual está relacionada ao ônus da prova. Na responsabilidade contratual, existe presunção da culpa do devedor. Se você me deve 50 mil e no dia que nós ajustamos você não pagou, a presunção de que você é culpado. Então, não preciso aqui envidar esforços para demonstrar a sua atuação culposa. Não. Excelência, nós temos um contrato e ele não me pagou. Pronto. Há uma presunção de culpa. Na responsabilidade extracontratual, todavia, responsabilidade aquiliana, como regra, a culpa do agente tem que ser provada pela vítima. Então, como regra, a vítima tem o ônus de provar a culpa para obter a devida reparação. E uma última diferença entre responsabilidade contratual e extracontratual. Na responsabilidade contratual, é quase inexistente, e veja bem, eu disse quase inexistente, a possibilidade de um menor ser responsabilizado. Se no contexto da responsabilidade contratual, a regra é de que os menores não serão responsabilizados. Por quê? Porque nós sabemos que um dos requisitos de validade do contrato é a capacidade. O absolutamente incapaz só pode celebrar um contrato mediante representação. O relativamente incapaz só pode celebrar um contrato mediante assistência. E se eu estou diante de um critério de validade, me parece evidente constatar que menores não podem ser responsabilizados contratualmente. Não podem. Mas eu disse quase nunca. Porque existe uma exceção. O legislador ele me traz, lá no artigo 180 do Código Civil, a possibilidade do menor de 18, maior de 16, ser responsabilizado contratualmente quando ele omitiu a informação, ou seja, omitiu a sua idade, ou expressamente declarou-se maior. Veja bem, se o menor de 18, maior de 16, quando arguido pela outra parte, omitiu a sua idade, ou expressamente disse, sou maior e capaz, porque cá para nós, tem guria aí de 16 anos que parece ter 30. Né? E aí ele disse, eu sou maior e capaz. Nesse caso, o legislador me diz que o menor pode ser responsabilizado. E eu estou num contexto de responsabilidade contratual. Perfeito? Agora, na responsabilidade extracontratual, artigo 928, o legislador me diz o seguinte: o menor responde subsidiariamente. Os pais respondem objetivamente pelo dano causado pelo menor, só que o menor responde subsidiariamente. No artigo 928, o legislador me diz que se os representantes não tiverem como responder pelo dano causado pelo menor, o próprio menor pode ser responsabilizado, desde que, obviamente, essa responsabilidade não o prive das condições para prover a própria subsistência. Ok? Mas aqui, no âmbito desta contratual, é mais fácil vermos a responsabilização civil do menor. Beleza? Nós vamos parar aqui, nessas duas primeiras espécies de responsabilidade civil. Na sequência, falaremos sobre responsabilidade civil objetiva, subjetiva, falaremos sobre responsabilidade solidária e subsidiária, responsabilidade por atos lícitos e vamos também responder algumas questõezinhas.
para aplicar o nosso conhecimento até então adquirido, ok? Então, não perca a segunda parte da nossa aula sobre classificação da responsabilidade. Até daqui a pouco. Grande abraço. Clique lá.